Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para falar de Copa Sul-Americana, pois nesta semana, terça, quarta e quinta, vão ter os jogos de volta das quartas de finais, onde vamos conhecer as equipes classificadas para a semifinal da competição. Então peço você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal aqui embaixo se não é inscrito, e também dar aquela força divulgando esse e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo aqui antes da rodada do final de semana, no Brasileirão, nas competições dos campeonatos sul-americanos. Então, se aconteceu algo extraordinário, eu apaguei esse vídeo e fiz outro. Se não, é esse vídeo mesmo que você está vendo, questões também de vida pessoal. É duro você ter que conciliar trabalho, diversão, compromisso, essas coisas. É corrido, principalmente para quem faz conteúdo e não vive disso, como é o meu caso. Aí tem que se ajustar conforme a agenda permite. Então, já gravando esse vídeo aqui, antecipadamente, para deixar tudo certo e não deixar de falar sobre esses jogos que prometem muita emoção. Vamos iniciar com um duelo entre Corinthians e Fortaleza nessa terça-feira, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. E, cara, um confronto que está muito mais encaminhado do que esperava. Eu imaginava que seria dois confrontos bastante equilibrados, etc. Mas não. O que vimos no Castelão foi um 2-0 pro Corinthians, onde ficou muito pouco, ficou barato o resultado do Fortaleza. No primeiro tempo, o Corinthians ganhando muito com a bola no ataque, o Fortaleza dando espaço, mas o Corinthians não sabendo aproveitar. E o Fortaleza que até conseguia ter mais posse de bola, conseguia ter um pouco mais de volume ofensivo. O Corinthians que do ponto de vista de marcação ainda não estava tão ajustado em algumas coisas de posicionamento. O Fortaleza, especialmente quando fazia inversões, conseguia encontrar espaços, mas que não fazia muita coisa com isso. Né? A dupla de zaga do Corinthians não estava lá mostrando muita segurança no primeiro tempo. Mas o Fortaleza não soube aproveitar esse momento de estabilidade do Corinthians para realmente fazer uma pressão, para quem sabe fazer um gol. E aquilo, no momento, o Igor Coronado faz aquele chutaço, um gol espetacular, um lance em rara qualidade, e ali depois o jogo vira completamente pro Corinthians. E volta para o segundo tempo a um amasso, um domínio, assim como o torcedor do Corinthians agora falando, foi os melhores 45 minutos do time no ano, no número de jogo, e putz, se pegar, não lembro. Vai ser difícil lembrar 45 minutos tão bons do Corinthians num jogo grande assim, qual foi a última vez que teve, não tô falando só desse ano. O que é, assim, sensacional a atuação. E de empolgar mesmo. Thales Magno perde dois gols inacreditáveis ainda por cima. Então, 2-0 ficou muito barato. Foi uma dominância que, assim, era para terminar 3-4 sem problema algum. E seria justo se terminasse. O 2-0 foi muito pouco, especialmente porque foi o segundo tempo. Com dias que defensivamente uma partida corretíssima na segunda etapa. O Fagner crescendo bastante também no jogo. A dupla de zaga, Félix Torres, especialmente o Kaká, tendo uma atuação segura, que é raro para eles. O Hugo Souza praticamente não trabalha no segundo tempo. Destacar Charles e Rian, que dominaram o meio-campo do Fortaleza do ponto de vista de marcação. E as atuações de Breno Midon e Igor Coronado, o que eles fizeram com a bola no pé, a parte de vista técnico, sensacional. Se Charles e Rian cuidaram muito bem da parte de vista defensiva, especialmente, Midon e Coronado comandaram o time no ataque. O Yuri Alberto jogando melhor, sabendo segurar mais a bola, e o Corinthians pressionando muito, pressionando alto, subindo a marcação, mesmo com 1-0, um time mostrando muita fome de buscar mais. E o Fortaleza que não teve resposta alguma em nenhum momento, seja na escalação, seja durante e depois do primeiro gol, seja nas mudanças do Veivoda, um time incapaz de reagir, incapaz até de pressionar. O Yuri Alberto faz o 2-0 no final, que colocou um pouco mais de justiça no placar. Preocupante Fortaleza, porque o time dá claros sinais de fisicamente tá sentindo o fato de ser o time que mais jogou no Brasil, de ser um time que tem uma distância de viagem muito maior que os demais. Isso parece estar pegando, a equipe não consegue jogar naquele ritmo mais alto, que é o padrão da equipe do Vojvoda, né? O time geralmente Fortaleza é muito mais intenso e o Corinthians engoliu o Fortaleza fisicamente, engoliu de uma maneira surpreendente até, e assustadora para o torcedor do Leão. Um time que, quando tem que propor o jogo, está tendo dificuldades, só sente confortável quando pode jogar de maneira explorando os contra-ataques. Não teve o Moisés, que faz falta geralmente jogar bem contra o Corinthians, Pikachu muito apagado, Pochettino também, entre outros. É uma atuação para esquecer do Leão, e assim, se conseguir essa classificação seria histórica. O que mantém acho que o Fortaleza vivo é um time muito bem treinado, de fato, e o fato do Corinthians defensivamente ser sempre uma caixinha de surpresa, né? Um time que mesmo melhorando consegue ser realmente confiável. Ainda assim, o Corinthians jogando em casa é muito favorito. É saber qual vai ser a escalação. O Ramon vem claramente poupando nas Copas, rodando o time, tanto Coronado foi titular, Rian, Bidon também que é um dos titulares, Hugo no lateral. Acho que dá para esperar vários jogadores jogando esse jogo de volta. Mas assim, acho que o Fortaleza com essa classificação ele vai ter que jogar o que não vem jogando nos últimos tempos, é um time que vem tendo uma queda de desempenho.
e também torcer para o Corinthians não jogar como jogou na ida, porque se repetir um pouco do nível, mostrar na ida, dá para o Corinthians classificar sem problemas, e fica querendo ou não a atração, o possível Memphis Depay, seja como titular, seja entrando no banco, vamos ver o que pode acontecer aí. E seguindo, falando do único o confronto sem brasileiros aqui, Lanús Independiente de Medellín na quarta-feira. Jogo de na Argentina um 0-0, que não traduz o que foi a partida. O Lanús dominou, jogou muito melhor, pressionou. E a equipe colombiana soube sobreviver, sobreviveu, levou o empate agora para o jogo de volta. Na fase anterior, o Medellín fez a mesma coisa, conseguiu empatar na ida fora contra o Palestino, chegando em casa. Foi de maneira avassaladora, contando com a apoio da torcida, etc. E venceu com tranquilidade 4-0 em Iguaçu. Vai tentar repetir essa estratégia de sobreviver o jogo de ida fora de casa para deixar para decidir em casa, onde a equipe é forte, contando com apoio do torcedor, ter uma outra postura, uma postura muito mais de propor o jogo, etc. O que anima na questão do Lanús é que a equipe na fase anterior simplesmente venceu o LDU jogando em Quito, que é algo muito difícil até para equipes de muito maior poder de investimento também brasileiras. E isso deixa o confronto bem aberto. O Lanús me parece um time tecnicamente superior, mais ajustado, enquanto que o Independiente Medellín está apostando muito nisso, em sobreviver fora de casa e deixar para decidir em casa com o apoio da torcida. Eu acho que pensando no lado do Cruzeiro, o Lanús me parece um adversário bem mais perigoso, bem mais difícil do que o Independiente Medellín. Mas vamos ver o que vai sair desse confronto. O fato de decidir em casa é um grande trunfo a favor da equipe colombiana. E já que eu falei do Cruzeiro, bora começar falando sobre ele nesses jogos de volta ali da quinta-feira, né? O que tem uma situação, acho que tem uma situação bem mais favorável, acho que seria a tragédia daquelas, o Cruzeiro sendo eliminado pelo Libertad, ainda mais pelo que foi o jogo de ida. O Cruzeiro faz o 2-0 no primeiro tempo, dominando o primeiro tempo, sem sofrer, jogando muito bem. A equipe do Ceará dando uma resposta depois da derrota, jogando com o São Paulo, com o time reserva do São Paulo praticamente. Equipe muito mais confiante, dominando o jogo. Matheus Pereira jogando bola, Lautaro Dias fazendo gol, Caio Jorge também fazendo gol. O William dá uma assistência sensacional para o Caio Jorge. Uma atuação sensacional no Cruzeiro em primeira etapa. No segundo tempo, o time cai um pouco, até 7 chances para o Libertad, que não aproveita, poderia ter diminuído, até para ficar mais vivo no confronto. O Cruzeiro tem 2 chances muito claras com o Kaique e com o Barreal, que os inacreditáveis perdidos, que poderia ter aumentado ainda mais a vantagem, ter sacramentado de vez a classificação. Mas assim, o Cruzeiro tecnicamente era superior ao Libertad, conseguiu colocar isso em campo, fez uma vantagem incrível na ida, vai ter um Mineirão completamente lotado a seu favor, vai precisar se esforçar muito para perder essa classificação. O Cruzeiro é muito favorito, é para mim o favoritismo maior do Corinthians em relação ao Fortaleza. Acho que é o confronto de maior diferença técnica aqui dessa fase, e seria uma tragédia, uma zebra enorme se o Cruzeiro cair aqui para o Libertad. O Libertad vai precisar jogar tudo o que ele não jogou no mata-mata até aqui. O Meliano, a equipe jogou mal também, passou nos pênaltis mesmo com um time muito mais fraco, e novamente não jogou bem contra o Cruzeiro, tanto que foi dominado mesmo jogando em casa. Então, é um Cruzeiro muito favorito, uma grande vantagem aqui para avançar. O confronto que está aberto é justamente o Atlético e Racing, jogo de ida na Liga Arena, Arena Baixada. 1-0 para o Atlético, um jogo onde o Atlético começa mal, perde os da pele, que é um jogador importante, o João Cruz entra e ele acaba fazendo um gol no primeiro tempo, onde o Racing é melhor. O Racing se mostrando ser um time muito mais... sabe, um time melhor treinado, em melhor momento, mais confiança, um time que sabe melhor o que fazer com a bola, etc. Mas que não soube traduzir isso em gols. E o Atlético, na chance que teve, foi lá e fez. E no primeiro tempo, mesmo com o Racing jogando melhor, acaba 1-0 para o Atlético. Muito a qualidade do jogo, dos 18 anos, o jogador que vale prestar atenção no futuro, vem jogando bem, surgindo bem. O Atlético sentindo falta do Fernandinho, especialmente na experiência dele, apesar do Gabriel ter defensivamente feito um bom jogo. E um Atlético desajustado na marcação, equipe um pouco perdida no primeiro tempo em vários momentos, mas que conseguiu o gol e a chave vira completamente. Com mais confiança, trazendo o torcedor junto consigo. O segundo tempo é um outro jogo. O Racing continua atacando, tem suas chegadas de perigo, menos do que na primeira etapa para mim, e um Atlético muito mais consciente do que fazer, especialmente marcando melhor e com a bola nos pés. O Atlético poderia inclusive ter saído com 2-0, com um resultado maior. Teve ali chance, o goleiro Arias do Racing fez 2 boas defesas para evitar o segundo gol do Furacão, mas é um confronto aberto. O Racing vem fazendo uma grande Sul-Americana, um time que hoje briga na parte de cima da tabela com a Argentina, nas primeiras posições, e vai ter jogando em casa no Cilindro de Avejaneda, aquela pressão enorme que o Racing faz lá, o Racing tentando voltar a uma semifinal de competição sul-americana, que não acontece desde 97, muito tempo, tem essa pressão em cima,
o Atlético vai precisar ter uma atuação, do ponto de vista defensivo, especialmente, muito melhor do que teve na ida. Se você ter os espaços que deu, o Racing jogando em casa, etc., é brincar demais com o perigo. Vai precisar jogar muito mais, vai precisar ser um pouco mais o Atlético no segundo tempo. Um time mais ajustado defensivamente e que sabendo contragolpear nos contra-ataques. É um confronto em aberto, um confronto que promete ser bastante tenso para o torcedor do Furacão. Mas é promessa de grande jogo. Esses jogos de volta das oitavas é um jogo que eu estou com mais expectativa de realmente vir emoção, vir um grande jogo. E tanto Corinthians e Fortaleza quanto Cruzeiro e Libertad, você tem o dono da casa com uma grande vantagem. Então, esse é o jogo mais em aberto junto com Lanús e Medellín. Mas eu quero saber de você. Deixe aí nos comentários os seus palpites nos jogos de volta das quartas Sul-Americana. Quem você acha que vai se classificar. Não esqueça também de dar like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigado mesmo por você que viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.